Reference. Boa tarde, pessoal. Voltamos para a outra aula de hoje, né? Que ainda estamos falando sobre fundamentação teórica. É a aula que nós temos que repor ainda hoje no dia 10, ok? Então, as duas últimas aulas estão nesse vídeo, ok? Espero que todos estejam bem e já tenham lido e compreendido, ouvido a nossa aula, participado da nossa aula, do nosso quiz primeiro. Esta aula aqui também vai ter um quiz lá no final, que está na aba Tarefas. É rapidinho também, são só 10 questões bem basiquinhas, quer dizer, o básico que toda pessoa tem que saber na hora de fazer o seu projeto, né? Principalmente a questão da fundamentação teórica, que, como já havia falado em outras aulas, precisa fazer uma ótima fundamentação teórica, né? Ou referencial teórico, como vocês quiserem chamar, é tudo uma coisa. Referencial teórico, fundamentação teórica, estudo dos autores e das suas opiniões e dos seus conceitos, né? Ou então, bibliografia revisada, tem vários nomes, a questão é sempre a mesma. Quais são os autores e quais são as teorias que eu vou utilizar dentro do meu trabalho de pesquisa, dentro do meu assunto, os autores que vão me ajudar a encontrar dados concretos, fundamentados e reconhecidos academicamente, certo? Então, vocês viram que a gente já fez 2 vídeos em cima disso, esse é o terceiro, ok? Para repor essas aulas do dia 10. E todos estão versando em cima da fundamentação teórica. Por aí vocês veem que a questão é bastante delicada e deve ser respeitada, certo? Deve-se levar muito em consideração isso. Então, processo de elaboração da fundamentação teórica. Vamos ver como que eu procedo, como que eu ajo, como que eu vou escrever, como é que eu faço isso, né? Que é, muitas vezes, a dúvida das pessoas, professor, mas o que é fundamentação teórica? Eu vou, por resumo do livro, do artigo, eu vou só colocar os nomes dos autores e dos livros, né? Não, não é referência bibliográfica, certo? A referência bibliográfica é aquele negócio que fica lá no final do trabalho, né? Lá sim vai ter que pôr toda a referência, aqueles itens lá, nome, sobrenome, o nome do trabalho. Isso é referência que vai lá no final do trabalho. O processo da elaboração é você ler bastante, você escrever, reescrever o que os autores falaram, utilizando algumas técnicas. E é isso que nós vamos ver como pode fazer, como pode se dar esse processo, ok? Então, vamos continuar. Desculpem, eu estou com um pouquinho de tosse. Quais são as etapas importantes? Certo? Quais são as etapas? Deixa eu chegar aqui embaixo. Quais são as etapas mais importantes? Ok? Deve-se buscar o quê? Fontes fidedignas. O que significa isso? Fontes que sejam
Deixa eu puxar para cima. Fontes que sejam fidedignas, reais, que têm valor, que são reconhecidas dentro da academia e que ofereçam informações de qualidade para a pesquisa, né? Por quê? Porque eu quero que a minha pesquisa tenha valor também. Ok? Eu quero que a minha pesquisa tenha valor. E para ela ser reconhecida, eu preciso pegar outros trabalhos e informações fidedignas, quer dizer, verdadeiras, que podem ser comprovadas. Isso que quer dizer fidedigna, ok? Ah, e como que serão essas etapas? Gente, dá licença. Minha boca, vamos ficar tomando água. Pior. Primeiro de tudo, o pesquisador deve definir. O pesquisador, quem é o pesquisador? Você. Você é o pesquisador agora. Saiu da fase aluno e foi para a fase pesquisador, ok? Então, você deve definir o tema de sua pesquisa e identificar as principais palavras-chave relacionadas a ele, ok? Só que eu não sei qual deles que esteja bem alto aqui. Espero que esteja alto, gente. Então, em primeiro lugar, eu vou, né? Então, eu, pesquisador. Então, você vai definir o seu tema, que você já fizer, e identificar as principais palavras-chave. Então, eu tenho meu tema, eu vou lá, quais são as palavras-chave do meu tema, desse assunto aí? Quais são as palavras-chave mesmo, aquelas mais importantes, aquelas que são diretamente ligadas ao seu tema. Fazendo isso, você consegue começar a pesquisar ou na internet, né? Ou em livros, revistas, coisas que falem, que tenham essa palavra-chave, certo? E aí você vai realizar a busca sistemática, quer dizer, eu não posso deixar de pesquisar. Até eu sair da faculdade, se eu for seguir o mesmo tema, o mesmo assunto, até eu terminar o meu TCC no sexto semestre, eu tenho que ficar buscando fontes relevantes, importantes, até mais atuais, que falem sobre o assunto. O interessante para esse momento são obras, livro, artigo, que tenham sido publicados nos últimos 5 anos. Então, você precisa ter o pai do negócio, o pai do assunto, aquele primeiro que falou sobre, que deu os primeiros conceitos, o fundamento daquilo, vai lá no histórico. Lembra do histórico? Referências históricas do assunto. Então, lá na história, vocês vão pegar mesmo, não precisa ser dos últimos 5 anos, mas sim é história. E história já está falando, desde os primórdios até hoje. Ok? Isso é história. Agora, na fundamentação teórica, eu tenho que pegar esse pai lá, que não pode ficar de fora, mesmo que seja antigo, mas depois você tem que ir procurando coisas mais modernas que eu digo assim, mais atuais, nos últimos. De repente, não tem 5 anos. De repente, o último que saiu tem um só que faz 5 anos, que faz 6 anos que foi publicado. Vai usar esse, obviamente, porque até o sexto semestre pode ser que apareçam outros, ou não. Né? Tudo depende do assunto que você está tentando resolver, certo? Então, é necessário realizar uma busca sistemática. Não é uma busca simples. Hoje eu vou dar uma
fuçada, ver se eu acho alguma coisa. Não, é fuçar e ficar lá 1 hora, 2 horas, vendo, olhando os temas, olhando o título, lendo, certo? Então, eu tenho que fazer isso utilizando a base de dados. Bibliotecas virtuais ajudam muito, nós temos várias bibliotecas. Biblioteca da USP, biblioteca da Unicamp. É só você colocar lá, biblioteca virtual da USP, biblioteca virtual da Unicamp. Vão aparecer publicações, artigos, às vezes tem nome de livro que estejam numa biblioteca lá, física. E aí, né, dependendo do interesse, dependendo da facilidade, pode chegar lá, ou então manda um e-mail para a biblioteca para saber mais. Mas tem muita coisa que já está digitalizada. Muitos TCCs, muitos dissertação de mestrado, tese de doutorado, já foram compiladas e estão à disposição. Você entra e consegue ler o texto, certo? Então, dá para fazer bastante pesquisa e incluir na sua fundamentação teórica dados bastante relevantes, certo? Então, após essa seleção das fontes, é preciso realizar a leitura crítica e análise dos textos. Então, você tem lá um monte de texto. Vamos supor que você tenha aberto uma pasta no seu computador e tenha colocado tudo que você achou na internet, você tenha salvo nessa pasta. Tá. E aí um dia eu peguei só para pesquisar. Agora eu vou ler tudo isso que eu peguei para ver se realmente me ajuda. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Eu tenho que identificar autor, eu tenho que identificar obra, onde foi que eu achei, porque o HTTP é endereço, não é referência, pelo amor de Deus. Eu já falei isso várias vezes. O HTTPS, HTTP, www, isso é endereço onde pode ser encontrada a referência que você vai passar. Então, a referência é uma coisa. O HTTP é o endereço que vai aparecer lá na referência final, depois da palavra disponível em. Mas, isso ela dá referência. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler esse texto e eu vou pegar as partes importantes, vou resumir, vou reescrever e vou utilizar técnicas para reescrever esse texto sem ter que copiar na íntegra, certo? Sem ter que copiar na íntegra tudo que eu... Por quê? Porque daí dá plágio, então não pode, certo? Deixa eu aqui. Como organizar, então, o texto? Põe ali embaixo, aí tem que ficar mudando de lugar. Como organizar o texto da fundamentação teórica? A organização, então, como que eu vou mostrar? Como que ela vai aparecer lá no meu trabalho? Certo? Ela pode variar de acordo com a natureza da pesquisa e a preferência de quem está fazendo. Mas ela pode ser estruturada assim, em tópicos e subtópicos, né? Então, eu posso colocar fundamentação teórica, por exemplo, é número 3, número 4, 4.1, e vou dividir tópicos, os primeiros, vamos pensar, os primeiros autores que falaram sobre isso, eu vou descrever o autor tal, que fala assim, sim, tá, 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 tá. Vou falar o que ele fala. Posso usar subtópicos com A, B, C, né? Para facilitar a compreensão da leitura. Mas não precisa ser assim.
eu posso simplesmente colocar lá em cima e embaixo começar a falar, descrevendo o autor, falando sobre o que ele pesquisa. Depois eu vou para outro parágrafo, falo sobre outro autor. Então, não precisa ter tópico sobre tópico, mas se quiser, pode organizar. Vai ficar, se souber fazer, vai ficar bem organizadinho. Ah, mas eu não sei fazer, então não faça. Então, simplesmente vá falando sobre os livros e sobre os autores desses livros e o assunto que eles tratam. Mas deve fazer, isso é importante, né? Não precisa fazer tópico sobre tópico, mas você precisa prestar atenção para que a sequência que você escolheu faça sentido, que o texto que você escreveu tenha coerência, faça sentido para quem vai ler. Eu li e entendi o que você quis falar, certo? Por quê? Porque é nesse momento que nós vamos usar principalmente a paráfrase. O que é a paráfrase? É eu escrever com as minhas palavras o assunto que eu li de um outro autor, certo? Então, o autor escreveu, eu li, reli, li de novo, e aí eu consigo falar com as minhas palavras o que ele falou. Ótimo, excelente. Vou escrever, só que eu tenho que falar da onde foi que saíram as ideias, que é o que nós chamamos de citação indireta. Ok? Ele não muda. Quais são, então, os desafios que eu vou encontrar para elaborar isso, né? Nossa, professora, tem um monte de coisa, certo? Um dos principais desafios é a seleção das fontes, e não é de qualquer fonte, né? Tem que ser uma fonte adequada ao assunto. Lógico que essa etapa é a mais difícil. É a fase da garimpagem. Vocês já viram como acontece no garimpo? Eles ficam lá o dia inteiro passando a peneira na água, ver se aparece alguma coisa que brilhe, alguma coisa que indique que seja ouro, que seja pedra preciosa, que seja o que for, né? É difícil, né? Demorado. Então, para eu achar uma fonte adequada, para eu achar, por exemplo, a primeira pessoa que falou sobre aquele assunto, quais eram as primeiras informações, ou então quem fez uma crítica em cima daquilo, e a partir daquele momento mudou o assunto. Então, essas são fontes importantíssimas, certo? E super adequadas, mas é uma garimpagem e demora tempo. Então, esse é um grande desafio. É necessário também, e vai ser um desafio, você fazer uma leitura, mas não apenas uma leitura, né? Eu vou fazer uma leitura, mas uma leitura crítica e analítica. Então, eu tenho que conversar com o texto para ver se eu entendo o que é que o texto está querendo me contar. É uma leitura que não pode ser uma leitura corrente. Pego a primeira página, senão eu coloco lá no computador para ele ler para mim. Não é bem desse jeito. Até pode pôr ele para o computador ler, desde que você preste atenção no que ele está lendo. Às vezes tem gente que gosta mais de ouvir, né? Então, deixa eu puxar lá para cima. Então, gente, é interessante, sim, certo? Até que, tem gente que fala assim, olha, professora, eu guardo quando as pessoas contam, leem, falam perto de mim. Então, põe o computador para ler e vai anotando o que te chama atenção, como fazer e tal, para depois você reescrever o seu texto, tá bom? Então, eu vou identificando as informações que sejam relevantes
e descartando aquelas que falam, não, isso não vai servir para o meu trabalho. Certo? Muito bem. Outro desafio é a organização das informações de forma clara, coerente, evitando redundância ou então falta de estrutura. Veja. E aí, então, é outro desafio. Então, desafio na pesquisa, desafio na escolha, desafio na escrita. Tendo consciência disso, que as coisas não vão cair do céu, que ninguém vai fazer por você, mas que é importante você fazer por você, você sentir que você é capaz e parar de reclamar. Tem muita gente que fala, ai, meu Deus do céu, mas é muito complicado, mas é muito difícil, mas é complicado. Não. Quantas vezes você falou complicado, você fala, que delícia, estou aprendendo tanta coisa nova com isso. Isso tudo que eu estou aprendendo, olha, eu li muito isso. Eu vou descartar porque não vai estar ligado ao meu assunto. Mas é interessante, é uma informação muito boa. Então, quando comecem a ver as coisas por esse lado, isso é bom, isso é maravilhoso, eu estou aprendendo muito, porque realmente, gente, a gente aprende muito quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente conversa com o texto. Não precisa estar ninguém do nosso lado. Aqui vocês vão precisar ser um pouquinho autodidatas, sim. Saber escolher o livro, saber escolher o assunto, ter esse olhar crítico. É só parar um pouquinho e pensar. Esquece a vida corrida lá fora, certo? E analise o texto, analise as informações. Veja quais informações são melhores para o seu texto. Quais informações você acha que não tem necessidade de eu usar isso? Essa informação ficaria boa, por exemplo, para alguém que esteja fazendo um trabalho em cima de tal coisa. E aí é uma forma de fazer também uma boa ação. Se você sabe que o colega está fazendo algo que ele está abordando esse assunto, olha, fulano, eu achei esse assunto interessante. Eu acho que você pode aproveitar alguma coisa. Leia, talvez sirva para você, né? Então, é uma maneira de todo mundo pesquisar para todo mundo. Não é que você pegou a pesquisa e foi fazer essa pesquisa com essa intenção. Não, eu estou pesquisando para fazer o meu trabalho. Mas, se eu sei que o colega está fazendo um trabalho e que ele está usando esse tipo de dados, não me custa nada falar para ele: olha, estou mandando para você, vocês todos têm e-mail um do outro, têm WhatsApp do grupo. Olha, estou mandando esse endereço aqui para você. Dá uma olhada, eu acho que tem alguma coisa interessante. Então, isso, gente, vai dar uma sensação de amplitude e de completude para todos, certo? O conhecimento de todos vai gerar para todos. Isso já é um network, porque lá na frente, o fulano, seu colega, está lá numa empresa, precisa de alguém para nossa. Tem uma pessoa que sempre foi muito solícita e mandou vários recados para mim quando eu estava fazendo meu TCC. Vou dar uma ligada, ver se ele está trabalhando, se ele pode ajudar aqui. Isso é network, gente, tá? Então, é aquela coisa, vamos ajudar. Alguns erros comuns. Então, a gente comete erro. Todo mundo comete erro, né? Mas isso pode ter conserto. Sempre tem conserto, né? Nem que seja só para pedir perdão, né? Então, vamos lá. Um dos erros aqui, no nosso caso, no estudo,
né, para fazer a fundamentação teórica é a falta de atualização das fontes utilizadas, o que pode levar a informações desatualizadas e até mesmo incorretas. Lembra que eu falei agora de pouco sobre a fonte fidedigna, né? E que também eu preciso de coisas mais atuais? A própria academia fala para que façamos uma pesquisa de referências, no máximo 10 anos. 10 anos já é tido, assim, algumas coisas já mudaram tanto que aquelas informações de 10 anos atrás já são obsoletas, né? Ou não existe mais, ou não tem mais aquela visão, ou não se faz mais daquele jeito. Já houve uma evolução, certo? Então, eu preciso tomar cuidado com isso, porque às vezes eu posso pegar uma informação e a informação está incorreta nos dias de hoje, mas estava correta em 1950. Eu estava corrigindo um trabalho esses dias e o menino está com referências bastante antigas. Aí eu questionei, e ele falou, professora, não tem nada mais a respeito disso mais atual. Eu não acho nada atual. E ainda ele trabalha já na área, e as coisas ainda acontecem desse jeito. Falei, então tá certo, né? Mas é importante a gente ter esta consciência de questionar, dizer, né? Porque, de repente, continua fazendo do mesmo jeito. Outro erro é a falta de critérios, né, na seleção da fonte. Então, às vezes, a pessoa, eu achei isso, mas não teve critério nenhum em separar as fontes. Qual delas é a melhor? Ou quais delas são as melhores? Quais delas são as mais confiáveis? Que foram publicadas, que estão em revista, que têm reconhecimento acadêmico, certo? E quais são irrelevantes para o meu tema? Porque às vezes eu pego um monte de coisa, mas aquilo lá não tem nada a ver com o meu tema. Então, esse é uma... Professora, mas é comum a pessoa, sabe por quê? Porque a pessoa está tão desesperada de arrumar fontes para ela colocar na fundamentação teórica, ela está tão desesperada de pôr algum assunto, e às vezes a pessoa resvala num assunto ali, e fala alguma coisa, e você acha que está dentro. Ou então você pega algo da internet, mas que não tem reconhecimento, não tem ninguém que assina, não tem ninguém responsável por aquela informação, né? Por isso que, às vezes, eu falo, gente, aqueles textos que estão na Wikipedia são bonitos, só que não são confiáveis. Infelizmente, não são. Era uma enciclopédia que deveria ser uma maravilha para todos nós. Uma enciclopédia aberta, como ela é, e que as pessoas pudessem dar as informações, mas que essas pessoas fossem responsáveis e respeitassem o princípio do compartilhamento de verdades. Só que eu já peguei muitas informações que não são a face da verdade, né? Então, eu falo sempre, eu peço para vocês, não peguem coisa da Wikipedia, a não ser que você... A professora mais like oferece. Sim, oferece. Aí você vê os assuntos e você procura outros autores que falem sobre aquele assunto. Ou então, também, em algumas publicações na Wikipedia,
Embaixo tem, assim, quais autores que eles usaram. Eu não estou falando que todo mundo faz coisa ruim, não estou falando isso, eu estou falando que nem sempre a coisa é confiável. E a gente tem medo, né? Então, tem alguns textos, embaixo, tem as referências de onde foram, quais os livros que foram consultados, ou tese, ou dissertação que foram consultados. Peguem esses endereços, peguem esses dados e vão direto na fonte, vão procurar essas fontes. E aí vocês podem ter a certeza de que estão fazendo a coisa certa, ok? Porque tem bastante coisa boa, assim. Infelizmente, tem aqueles que entram para atrapalhar. Mas, então, como evitar os erros, né? Buscar sempre uma análise crítica e a contribuição original, quer dizer, o texto original. Então, o que eu acabei de falar lá do Wikipedia, embaixo, tem textos que foram muito bem escritos. É que, às vezes, tem gente que entra no meio do texto bem escrito e põe uma frase que atrapalha tudo o resto. Os espíritos perturbados aí, né? Entram lá e botam uma frase que não tem nada a ver com o texto. E você acha que aquilo está legal, verdadeiro, e acaba se prejudicando por causa dessa não atenção crítica, certo? Então, se tem referências, vão direto na fonte original, né? Leiam o texto, vejam. Às vezes tem algumas coisas lá que são capítulos de livro. Então, não é nem o livro inteiro, é um capítulo. Pode ser que você ache até o capítulo escrito em PDF no, na internet, ou então no própria biblioteca, certo? Mas prefiram os originais. Opa. Outros erros que devem ser evitados. Nossa, tem um monte de erro, né? Verdade, tem um monte de erro. Uso de poucas referências bibliográficas. Veja, o que está sendo falado aqui, gente? Que eu preciso ter várias referências. Eu pedi para vocês, no mínimo duas, porque nós estamos ainda no pré-projeto, né? E depois vocês vão retomar isso lá na frente, certo? Para fazer o TCC e tal, vocês vão retomar o TG. Então, lógico que daí, o que eu ia pedir para vocês é, vocês vão ter alguns semestres até lá. Continuem procurando atividade, procurando assunto fidedigno em cima do seu assunto. E aí você vai lendo, pesquisando, registrando em fichamento, certo? Fichamento eu passei para vocês na outra aula. Esquecer o uso de fontes de pouca credibilidade. É aquilo que eu acabei de falar agora, né? Ah, eu já corrigi o trabalho há uns 2 anos, 3 anos atrás, que a pessoa que fez o trabalho, todas as referências dela estavam no Wikipedia. Tinha o nome do autor que tinha publicado lá, mas sim, era de Wikipedia. E eu pedi para ele dar uma olhada, porque no meio de um dos itens tinha uma frase que destoava completamente do resto do texto.
E ele fez algumas citações diretas, que era o texto da Wikipedia. Infelizmente, ele acabou sendo prejudicado por algumas informações que ele pegou dentro do bloco, do texto, e tinha uma informação não real. Esquecer de obras ou autores essenciais. Lembra que eu falei um pouquinho antes, agora? Eu disse para vocês, nem que o pai do negócio tenha surgido em 1950, e aí, dali para cá, só houve desenvolvimento. Mas o pai da coisa, né, o criador daquela ideia, é de 1950. Então, não pode esquecer dele, certo? Você vai falar dos atuais, mas não pode esquecer dos autores essenciais da coisa. Esse autor é um autor essencial. Ninguém fala de logística sem falar desta pessoa. Ninguém fala de logística reversa sem citar fulano. Sabe esse tipo de observação? Então, esse fulano é essencial. Esse é um autor essencial que tem que aparecer no seu trabalho. Olha, ninguém fala sobre esse assunto sem falar do fulano. Então, esse fulano é essencial. Então, ele tem que estar falando alguma obra dele, um resumo de uma obra, uma paráfrase, falando de um texto, né, dele. Então, tem que aparecer lá. Outra coisa que acontece é que deve ser evitado, não abordar as áreas afins. As pessoas, às vezes, começam e não falam que outras áreas que aquilo está envolvido. É interessante você, aqui no Fundamentação Teórica, falar, abordar todas as áreas, né? Isso também é abordado, isso também é refletido, ou isso reflete na área tal, tal, tal. É interessante, é preciso, entendeu? Então, vejam como tem um monte de coisa que dá para ser falada, que dá para ser explicado dentro de fundamentação teórica. Então, não é um texto pequeno. Fundamentação teórica é um texto grande. Eu posso escrever várias páginas dentro de abordando, né, a fundamentação teórica. Está vendo? As sessões muito curtas é um outro erro, né? Sessão muito curta. Às vezes é melhor não fazer sessão e colocar lá autor por autor, falar sobre o que ele pensa. Não se pressa de acabar, certo? As sessões inteiras, baseadas numa única referência. Lembra da Wikipedia lá do rapaz? Ele acabou sendo prejudicado, porque o trabalho inteirinho dele foi Wikipedia. Trabalho inteiro, né? Não pode, certo? Porque mesmo quando a gente vai criticar um autor, a gente vai usar ele como base, mas vamos usar outros para fazer crítica a ele. Então, não tem como. Um erro também que deve ser evitado é a ausência de uma estrutura lógica entre seção e subseção. Lembra que eu falei? Se você for seção e subseção, preste bem atenção, porque a subseção é algo que está dentro daquela seção. É uma informação a mais que eu estou colocando dentro da seção. E aí, o que eu não posso por exemplo, 5 fala de Antônio dos Santos Gil. 5.1 vai falar do Roberto, não sei das quantas. O Roberto faz parte lá do livro do outro? Como que é? Vocês entenderam? Então, a questão, por isso que eu falo, principalmente quando está dentro de um item só, você não sabe fazer direito, faz o item, separa por A, B, C, ou simplesmente só parágrafos, cada parágrafo, cada 2 parágrafos, você vai mudando de autores, fala,
Já fulano de tal pensa assim, assim, assim. Aí você está mostrando que você está mudando de autor. Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão da ausência de uma estrutura lógica. Não quer dizer que não exista. Mas e se eu não pôr seção e subseção? Está falando que tem que pôr. Não, não está falando que tem que pôr. Está falando que se você usar, ela tem que ser lógica. É isso que está falando aqui. Se você usar, tem que ser lógico. Então, a sequência lógica de como que eu estou. Qual é o papel do problema e do objetivo na fundação teórica? Vejam, mas o que tem a ver o problema com o objetivo e a fundamentação teórica? Presta atenção. Para desenvolver a fundamentação teórica, além de olhar para o tema que você escolheu, o pesquisador precisa definir a problematização e os objetivos do estudo. Então, eu tenho que olhar também qual foi a pergunta que eu fiz. Como que eu montei minha pergunta lá de pesquisa? Qual a questão que eu levantei desse assunto aí? E quais foram os objetivos? Quer dizer, onde que eu quero chegar com essa pesquisa? Porque se isso estiver definido, eu sei exatamente quem é que eu vou pesquisar, quais os autores, quais os livros, porque daí, entre outras coisas, eu já tenho qual é a palavra-chave. Vejam como o projeto todo ele está amarrado uma coisa à outra, né? E a fundamentação teórica não é algo isolado, mas ela está interligada com o tema, com a pergunta, com os objetivos. Eles vão ajudar você a encontrar as, as fontes que estejam diretamente ligadas, né, cujas informações dentro dessas fontes estão ligadas ao objetivo, estão ligadas ao tema, e aí sim você consegue fazer uma busca interessante e encontrar os livros, os textos que falem sobre aquele assunto, né? Então, após a fase de fazer isso, você poderá identificar quais são os conceitos centrais do trabalho, né? E aí começar a pesquisar sobre esses conceitos e começar o desenvolvimento do histórico sobre o assunto, por exemplo. O histórico vai ajudar você no referencial teórico. Estão vendo como está tudo ligadinho? Né? Porque quando você faz o levantamento, o referencial histórico, né? Da onde veio esse tema, quem é o pai do assunto, né? Nós já fizemos algumas coisas utilizando, de certa forma, a fundamentação teórica em outros lugares, né? Porque você já foi citando o autor tal, que falou sobre isso lá em 1900 e não sei quando, e aí você desenvolveu o seu histórico. Então, lá no histórico também vão aparecer referências. Os textos também vão ser referendados, né? Falando quem é o autor que falou aquilo, quando, o ano de publicação. Ok? Muito bem. Se o caso, aqui tem um exemplo prático para tentar entender isso. Se o caso, por exemplo, for linguagem de cinema, eu peguei um texto, o cara falava sobre problema cinematográfico. O que nós podemos supor? Que os temas principais sejam o cinema, o cara falava sobre temas cinematográficos entre o modernismo e o pós-modernismo. Eu fiz uma análise aí sobre a linguagem cinematográfica dessa época.
Então, lógico, se lá no tema é uma linguagem, a linguagem cinematográfica, na época do modernismo e do pós-modernismo, quais são as palavras-chave? Cinema, modernismo, pós-modernismo. Então, eu vou ter que olhar mais concentrado nesses períodos, vou ver quais são os conceitos que são trabalhados. Então, vejam, então, eu foco a minha pesquisa nesses assuntos, que são exemplos, certo? Então, o pesquisador deve procurar os conteúdos, por exemplo, nesse caso da linguagem cinematográfica, livros, artigos e filmes, inclusive, para entender como que a linguagem cinematográfica desta época, que tratem desses assuntos. Então, eu não vou procurar lá em Portugal, não vou procurar iluminismo, não vou procurar na Idade Média, não vou procurar isso. Eu vou me concentrar nas palavras-chave e vou procurar esses assuntos, ou então livros, filmes que abordem esse assunto, que abordem esse período. Então, vê como delimita, inclusive, o que eu vou escrever. Porque, como nesse exemplo aqui do cinema, a pessoa já pôs que ela vai fazer essa análise no modernismo e no pós-modernismo. Quer dizer, o que veio antes, o que veio depois, não me interessa. Eu só vou ficar nessa parte. Entenderam? Então, isso facilita bastante o trabalho. Quando eu corto, olha, vai ser daqui a aqui. O que veio antes, não me interessa. O que veio depois, também não. E aí eu faço um estudo só nesse pedacinho que eu falei. Eu vou falar sobre isso nesse tempo. Então, vocês também podem fazer isso na fundamentação teórica, quando vocês forem falarem, e até quando vocês estão montando o trabalho lá em cima, né? Então, vai ficar claro que o que você vai pesquisar, por exemplo, é como, como tratou-se o descarte, né? Como tratou-se o descarte de produtos químicos dentro da logística agropecuária dos anos 1990 aos anos 2010. São 20 anos. É muita coisa para ler, para estudar, certo? Para escrever também. Mas você já delimitou. O que veio antes não interessa, e o que veio depois também não. Eu só vou pegar isso. Onde que eu vou buscar essas coisas? Vou buscar relatórios do IBGE, por exemplo, relatórios da Secretaria ou do Ministério da Agricultura. Eu vou procurar esse tipo de dados para responder essas perguntas, não é? Para analisar. Só que aí eu preciso de dados. Onde estão esses dados? Dentro desses lugares. Qual vai ser minha fundamentação teórica? Vou pegar esses dados, essas informações, vou ler, vou resumir, vou fazer paráfrase, vou fazer citações longas, citações curtas, citação indireta, e vou elaborar minha fundamentação teórica. Ficou claro, gente? Será que eu consegui atingir essa expectativa de vocês? Porque aqui uma coisa é cinema, outra coisa é falar da logística, né? Desculpa. Meu Deus. Onde que eu vou para encontrar
Referencial teórico, tá vendo? Aqui eu já coloquei referencial teórico. Referencial teórico é a fundamentação teórica. Hum, Então, vamos lá. Como que eu faço? Acho que eu já comentei um pouco com isso com vocês, mas uma das formas, não é nem onde, acho que lá na primeira aula que eu tive, eu já passei para vocês sobre onde, né? Aqui, como que eu faço para achar principalmente as coisas que estejam no site? Eu vou utilizar a palavra PDF somado ao tema do trabalho, nos sites de busca. Eu vou lá no Google, por exemplo, coloco hum, logística reversa, na frente eu ponho PDF, certo? Vai aparecer para mim textos em PDF, então vai aparecer tese de mestrado, de mestrado, doutorado, e aí eu faço as buscas, pego os textos, vejo se me interessa e tal, né? Normalmente aparece aquilo que me interessa. Por quê? Porque eu já coloquei a palavra-chave, né? E aí o PDF significa que a coisa já foi usada, já foi reestruturada, foi colocada. Então, o uso do termo PDF, somado ao termo do seu trabalho, é uma grande dica. Por meio desse tipo de busca, o Google, por exemplo, retornará uma série de artigos científicos sobre o tema. Por exemplo, ciclo PDCA no PDF. E aparece lá o texto para você. Aí você pode fazer isso com artigo, porque vai aparecer artigo, vai aparecer trabalhos apresentados como TCC, como dissertação de mestrado, tese de doutorado, irão aparecer para você uma série de textos que vai dar para você utilizar. Se não der, pelo menos vai aparecer ali, e você vai agora, depois disso, fazer até, lembra, fazer leitura, uma leitura crítica, analisando, conversando com esses textos, para ver se o que eles estão te mostrando, se é interessante, se é viável utilizar no seu trabalho. Se é viável você colocar essas informações nesse seu trabalho. Aí, fazendo isso, você vai ficar, primeiro, no que isso pode contribuir? Primeiro, pode contribuir de você estar utilizando textos mais atuais, ver quando é que eles foram publicados. É uma maneira de você ter textos até 5 anos, até 8 anos, até 10 anos, certo? E fazer um bom trabalho e um trabalho atualizado, né? E com uma qualidade contemporânea, porque você pegou outros trabalhos contemporâneos para fundamentação teórica do seu texto, porque outras coisas vão se basear nessa sua fundamentação teórica, certinho? Nossa. Ah, chegamos aqui. Uma maneira de eu trabalhar, de eu escrever. Agora eu já pesquisei, já li, já fiz lá como chama? A ficha, fiz o fichamento.
Anotei, deixei tudo anotadinho, citações longas, citações curtas que eu quero fazer. Então, agora, eu vou ver qual que era a coisa importante que ele tinha nesse texto. Como é que eu vou escrever? Então, eu vou ler de novo, né? Pego aquele livro, ou aquele trecho, ou aquele capítulo, dou uma outra lida. Como eu já li várias coisas, não só ele, mas outras coisas, a minha cabeça está cheia de ideias, certo? Então, eu posso fazer agora o uso da paráfrase para fazer as citações indiretas. Que são citações indiretas? E até fazer frases que não estejam diretamente amarradas a conceitos, como sendo minhas falas. Mas você não falou que não pode ter minha fala? Sim. Mas se tiver conceito, coisa, não pode mesmo. Mas aí você pode dar uma introdução mais tranquila. E aí você vai falar sobre aquilo que o livro falava. Como se você estivesse explicando para um amigo seu, tintim por tintim, sobre uma coisa. Então, é desse jeito que você vai escrever sobre aquele trecho do texto, do livro, do capítulo, do artigo, certo? Então, olha bem, a paráfrase é um recurso usado por autores, todos os autores, para fazer uma referência a outro texto. Então, nele há uma troca de palavras em relação ao texto referenciado, mas o conteúdo principal do original permanece. Como que eu faço, então? Então, primeiramente, você deve entender completamente o texto que você pretende parafrasear. Então, não é uma leitura simples, não é aquela leitura atropelada, né? Mas eu tenho que entender muito bem o texto. Por quê? Nesse momento, você vai falar o que o autor quis dizer nesse trecho. O que isso significa para o autor, aquele outro lá, o outro, aquele que escreveu. O que significa para mim? Então, você tem que fazer essa reflexão, porque se não tiverem em consonância, vai ficar mais difícil. Então, um exemplo de uma frase da Frida lá, era muito importante conhecer sua história de vida. Então, isso aqui é um exemplo que eu peguei, só que eu esqueci de pegar aqui o. Eu esqueci de pegar o trechinho da. É uma fala que ela diz lá. Mas só por aquela fala, como aqui, não dá para saber. Para eu saber quem é Frida Kahlo, o que ela disse, qual é o problema, eu tenho que conhecer. Se fizer sentido para mim, certo? Então, eu uso essas informações. Se não fizer sentido para mim, vai ficar mais difícil eu reescrever em cima. Então, mas eu queria usar porque aqui tem coisa importante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler a vida do autor, o que ele fez, quais outras obras ele publicou, por que ele citou aquilo, e refletir sobre o assunto para depois poder escrever. Então, vejam, mesmo parafraseando, é difícil. Por quê? Porque a parafrasear não é tão fácil, certo? Então, passar para o próximo.
Uso da paráfrase na elaboração. Continuando ainda. Para o segundo passo, você vai precisar de uma caneta marca-texto ou uma caneta colorida. Para fazer o quê? Grifar, anotar no texto original. O duro é que se você não pode escrever no texto original, tira uma cópia, né? Tira uma cópia do texto, aí você grifa, você faz. Ou se o livro é seu, o livro é meu, eu posso riscar, posso fazer as anotações. Ou você vai fazer um artigo, imprimir o artigo, ou imprimiu aquela parte que você quer destacar. Então, é importante isso. Você tem que conversar com o texto, né? No exemplo da Frida Kahlo, o grito seria feito em pés e asas, por exemplo, né? Caso seja um texto dissertativo, grife os argumentos também. O importante é destacar o que é essencial no texto. Então, no caso daquele exemplo, lá no texto estava escrito pés e asas. Mas para eu saber por que que tem isso, por que que foi falado, só se eu ler o livro, só se eu pegar o livro e ver a história da vida dela, daí eu vou entender por que que tem isso, certo? Por que essa citação, né? Então, vejam, para fazer a paráfrase, não é tão simples, principalmente a paráfrase para uso de referencial teórico. Por quê? Porque o assunto tem que abordar o mesmo assunto, da mesma forma, do original. Só não pode ser com as mesmas palavras. Por quê? Porque daí dá plágio, certo? Por isso que é importante a gente fazer obedecer todos esses detalhes. E aí eu tenho que olhar, né, detalhe por detalhe, escrever. De novo, eu falo, conversar com o texto. Por que que ele falou isso? Mas isso está amarrado onde? Tem que voltar a olhar o texto? Eu vou voltar e olhar o texto. Um momento, pessoal. Muito bem. Uso da paráfrase, então, desse, continuando, certo? No referencial teórico. Ainda munido, né, com o pleno entendimento do texto e com as palavras e os argumentos mais importantes que você pegou lá no texto, você vai estar preparado ou preparada para parafrasear. Então, eu já fiz tudo isso. Eu já fiz tudo. Olha, começou lá longe, pesquisando, vendo qual que era a palavra-chave, pesquisando cada item, né? Vou pesquisar cada item aqui. Vou grifar. E já entendi. Eu entendi o texto, eu entendi as palavras mais importantes, eu entendi os argumentos que o original utilizou, né? Então, agora, eu acho que eu já estou pronta para escrever o meu texto, a paráfrase, então. Então, acho que agora eu estou preparada para isso. O terceiro passo, então, será utilizar todo esse material que eu tenho e eu vou reescrever. Só que seria uma citação indireta, escolhida com as minhas próprias palavras. Só que eu vou ter que pôr como? Segundo fulano de tal. Porque eu estou parafraseando o que ele disse, só que eu não estou usando
as mesmas palavras que ele disse. Eu estou usando as mesmas ideias. Certo? Como se você estivesse explicando um tema para um amigo. Então, você vai explicar. Então, o que é a paráfrase? É isso, gente. É eu ler, entender, pesquisar, olhar, compreender direitinho o que o autor quis dizer com tudo aquilo, o que o autor falou com todas aquelas palavras. E aí, como que eu escrevo? Eu vou contar, vou explicar para um amigo. Professor, mas eu não consigo. Não consegue? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai ler, vai entender, vai fazer tudo isso que eu disse. Você não consegue ir escrevendo e pensando, só consegue falar? Celular na mão, gravar, grava sua fala como se você estivesse explicando para o seu amigo. Olha, eu li o livro do fulano e tal, e ele fala sobre isso e tal. Faz a sua fala, grava tudo que você tem na mente. Se tem dificuldade de escrevendo e pensando, certo? Aí você põe um ponto, vai lá, liga o celular e faz a transcrição do que você falou. E depois volta corrigindo para ficar um texto bonitinho. Só que sempre você vai falar segundo fulano de tal, ou para fulano de tal, certo? E assim a gente faz isso que se chama paráfrase dentro do referencial teórico, que é a tal da citação indireta. Você fala segundo fulano, segundo Beltrano, ou você escreve a sua fala do seu jeito, e lá no final você coloca o sobrenome do autor, barra, né, ou vírgula, o sobrenome do autor, vírgula, e a data que ele publicou aquilo, que vai estar no trabalho que você leu, e que também precisa estar numa informação completa lá na parte das referências. A próxima aula, outra aula da semana que vem, eu vou falar sobre as referências, o referendar. Aqui eu já falei um pouco, mas eu vou reprisar em uma das próximas aulas. Até aqui, tudo bem? Gente, tem alguém assistindo ao mesmo tempo? Vamos aula síncrona? Nós tem alguma dúvida? Não? Qualquer dúvida também a gente pode voltar a discutir na aula presencial de terça-feira, de amanhã. De amanhã. Como usar a paráfrase no texto de sua fundamentação teórica? Eu falei, não termina. Então, vamos lá. Parafrasear e dizer a mesma coisa, mas com outras palavras. E afirmando. A paráfrase será apresentada em forma de citação indireta, aquilo que eu acabei de falar, que eu acabei de explicar, né? Como que ela aparece no texto. Ela vai aparecer como uma citação indireta. Ou seja, uma reformulação do discurso de origem. Assim, o autor da paráfrase, quer dizer, eu, você, a pessoa que está parafraseando, certo? Precisa fazer um resumo do pensamento original, só que com suas próprias palavras, distintas das do autor, do enunciado parafraseado, porque senão vai dar plágio. Aí, professora, mas eu usei uma frasezinha só. Mesmo dentro da citação direta, você usou uma frasezinha, ou duas, três palavras, que são palavras-chave que o autor utilizou. Coloca entre aspas essas duas ou três palavrinhas. O autor é o mesmo, então não precisa fazer a outra citação ali dentro. Você só faz isso, já significa que foi ele que falou exatamente aquelas palavrinhas.
Do contrário, você tem que escrever com as suas palavras, todas, tá? Todas. E que não apareça que seja dele. O autor da paráfrase, então, precisa fazer esse resuminho, né? Então, nós, eu, você, vai fazer esse resumo, que eu falo resuminho, mas assim, é o resumo daquilo que você leu. E pode ser um resuminho, mas pode muito bem ser um resumo menor, né? E você vai escrevendo cada conceito. Gente, todos os conceitos, todas as definições, nenhuma delas deve aparecer no texto sem dizer da onde, quem foi e de onde saiu aquilo lá. Quem foi que disse? Quando que ele disse isso? Onde está registrado? Certo? Na reformulação, então, é permitido manter, olha lá, uma ou outra palavra do texto-fonte, desde que ela seja de suma importância para a manutenção do sentido. De qualquer forma, é preciso mencionar a autoria do texto original. Em seu texto parafrástico, mais informal, basta dizer, segundo fulano, parafraseando ciclano, deixa eu pôr umas aspas aqui. Parafraseando professor Wagner, não sei das quantas lá, não lembro o nome dele, professor Wagner fulano, em sua aula, durante a aula, afirmou ou construiu esse projeto, entenderam? Eu falo isso. Ou, segundo fulano de tal, e aí é a citação indireta que nós fazemos o tempo todo. Como que a gente faz essa citação? Eu vou copiar igual? Não, eu vou reescrever com as minhas palavras, dizendo que as ideias são dele. Está ficando claro, gente? Porque tem gente que faz a maior confusão nisso daí. Citação direta dentro da fundamentação teórica. Então, vamos lá. Agora, eu estou tentando pôr a citação, porque eu não estou falando que eu posso pôr as palavrinhas, posso pôr aspas e tal. Então, vai ficar só nisso a fundamentação? Não. Dentro da fundamentação teórica, principalmente, nós vamos ter muitas citações diretas. E a citação direta, ela pode ser aquela citação direta curtinha, de uma palavra, 2 palavras, que eu só coloco, que eu já coloquei lá segundo fulano, então, peguei uma frasezinha curta de 3, 4 palavrinhas, já pus aspas, continuo falando, né? E vou falando. Agora, como é que eu faço isso? A citação direta curta é uma reprodução exata do discurso do outro autor, do original. Não é uma paráfrase. É o que? Aquela que vem com aspas, por quê? Porque eu copiei exatamente a palavra, Ctrl+C, Ctrl+V daquela palavra, daquele trecho. Isso é citação direta, certo? Nesse caso, as aspas devem obrigatoriamente existir. Do contrário, o que vai acontecer? Você copiou o texto e disse que era seu. Isso vai ficar plágio e você vai ter problema. Muito bem, vamos para o próximo. Em um trecho parafraseado, você ainda deve começar mencionando o autor original e, em seguida, resumir o trecho relevante do trabalho do autor com suas próprias palavras e em seu próprio estilo. Quando necessário, faça uma citação direta dentro do mesmo parágrafo, mas não esqueça das aspas. Por exemplo, então aqui eu coloquei um exemplo para vocês.
como que eu posso fazer isso? Ora, de acordo com Gomes, 2011, o ato de contar histórias pode ser considerado uma boa estratégia para conquistar a atenção dos públicos de interesse. Página 75. Então, eu estou falando, né? Falei quem era, falei qual o ano, escrevo a frase dele, ó, 1, 2, 3 linhas. Vai ficar como? Vai ficar do mesmo jeito do texto, eu não vou mudar a forma de apresentação. Por quê? Porque eu estou usando isso e posso continuar. Daqui eu posso continuar o pensamento, escrevendo com as minhas palavras, certo? Mas não estou incorrendo em plágio, porque daí eu coloquei as aspas. Agora, o que eu vou continuar aqui, eu vou usar as minhas palavras, certo? Então, é uma citação direta dentro da fundamentação teórica. Então, eu posso usar tudo isso? Pode usar tudo isso, deve usar tudo isso, né? Citação direta dentro do texto de fundamentação, ok? Mas só que agora é uma citação longa. Então, a citação direta é a reprodução exata do discurso do outro autor. Lembrado? Isso. É o copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente o que o outro falou, sem mudar nenhuma palavra, nem que essa palavra esteja escrita errado. Não mexe. Certo? Nem que a palavra esteja escrita errada, não se mexe. Por quê? Porque eu estou copiando exatamente o que ele falou lá quando ele falou, quando ele escreveu, e estava desse jeito. Ok? Então, não se mexe. Então, nesse caso da citação direta longa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuar aqui 4 centímetros, certo? Aí, eu vou colocar, vai ficar mais próximo da margem da direita. Então, 4 centímetros para a direita. Aí, eu vou copiar o trecho que eu quero. Exatamente igual que ele escreveu. Só que as letrinhas vão diminuir. Lá era 12, aqui vai ser 10. O espaço entre linhas, que era 1,5, passa a ser 1, ou simples, como vocês quiserem, né? Então, olha bem, como eu peguei, copiei e colei, diminui o tamanho da letra, diminui o espaço entre as linhas. Vou colocar de onde foi que eu tirei. Ó, então, tá vendo? Aqui pode ser lá no começo, pode ser no fim. Antônio Carlos Gil, 200. Aqui, certo, vai estar o nome. Aqui eu posso pôr o nome inteiro. Mas também eu poderia pôr só o sobrenome, Gil. Mas eu quero pôr o nome inteiro do autor. Pode, não tem problema nenhum. Ninguém fala que não pode. Normalmente, a gente coloca só o sobrenome, o ano da publicação e a página de onde tirou. Mas se eu quiser escrever o nome inteiro da pessoa, eu posso sim. Mas eu continuo precisando colocar o ano da publicação e a página. Por quê? Porque isso daqui vai estar lá. Só que lá na referência vai estar Gil Antônio Carlos. Aí vai dar a informação do nome do livro, de tudo completinho, lá naquela parte final do trabalho, chamado referências. Lembrem-se que a palavra referências fica centralizada lá na última página.
certo? Não tem número. Até aqui, como está entendido, o que que vocês acham? Ficou mais fácil? Não ficou? É tranquilo? Vai estar tranquilo para fazer pesquisa e reescrever a sua fundamentação teórica, ou escrever, ou, nossa, certinho, eu fiz a minha fundamentação e eu segui exatamente dessa forma. Eu nem sabia direito isso, mas eu fiz. Ou então, eu preciso dar uma revisada lá naquela parte que fui eu que falei, porque tem muita palavra que eu peguei a palavra que o autor hoje, de origem falou. Deixa eu ver como que eu vou mexer nisso. Então, é uma hora de vocês darem uma mexida, darem uma olhada, conferir, né, o projeto também, para apresentar bonitinho. Tá ok? Vamos ver qual que é o próximo. Atenção sempre, muita atenção. Quando o nome do autor não é mencionado no texto, ele deve aparecer dentro do parênteses, em caixa alta ou não, porque a ABNT falava primeiro que tinha que ser em caixa alta, mas agora eles liberaram, pode ser caixa alta ou não. O importante, o que que é? É que todas as vezes que for mencionado o autor dentro do parênteses, você tem que ver como que você fez, qual escolha que você fez. Se você pôs caixa alta, então todas as vezes vai ser em caixa alta, como ali em Martins. Eu coloquei normal, não coloquei em caixa alta. Então eu sei que todas as outras minhas citações vai ter o nome dessa forma aí. Só a primeira letra em maiúsculo e as outras em minúsculo. Mas se, por exemplo, aqui em Martins, eu colocar aqui em Martins, ó, eu colocar tudo em caixa alta, quer dizer, todas as letras maiúsculas, e meu trabalho inteirinho vai, toda vez que eu fizer uma citação assim, que o nome do autor esteja dentro do parênteses, eu vou ter que colocar em maiúsculo. Somente essa a mudança da 6023 de 2018 para 2022. Certo? Eles deram essa opção que a gente pode colocar em caixa alta ou não. Então, aqui eu tenho, ó, o texto publicitário como mensagem escrita exige raciocínio e criatividade na sua elaboração. Eu tirei exatamente essa frase, estava lá no livro do Martins. Eu fui lá, peguei essa frase com letra por letra, vírgula por vírgula, e aqui eu tenho somente 2 linhas. E falei de onde foi que eu tirei, em qual página que estava escrito isso. Só tem 2 linhas, vai ficar dentro do próprio texto, com o mesmo tamanho de letra, dentro do mesmo parágrafo. Eu poderia continuar aqui, ok? Normalmente. Né? Então, ele vai ficar dentro da mesma forma dos parágrafos. O que quer dizer isso? Vou usar o tamanho de letra como tudo igual, tamanho 12, como se fosse parte do texto integrante. Não que o outro não seja, mas o outro fica em destaque. Então, por quê? Porque tem muito mais linhas, então tem que ficar em destaque, não vai dar para fazer desse jeito. É por isso que a gente modifica. E com isso, com essas lembranças, né, nós terminamos com a explicação do conteúdo de hoje. Mas as 2 aulas, as 2 últimas de hoje. Agora, tem um tempinho sobrando.
depois de vocês assistirem a aula inteira, né, uma, duas vezes, como vocês preferirem, dá para repassar, dá para ver de novo. Vocês têm um quiz para ser feito, então, esse restinho de aula que sobrou, né, de tempo de aula, é para vocês irem lá no quiz, em tarefas, na aba, lá no Teams, na aba tarefas, vai ter dois quiz das aulas de hoje. O primeiro, da primeira parte das aulas, das duas primeiras aulas, e o segundo dessas duas últimas aulas, dessa aula agora, certo? Da reposição. Então, vocês vão ler com atenção o quiz, ok? E vão responder. A hora que vocês terminarem a resposta, vocês vão lá na tarefa e coloca quantos pontos vocês fizeram. Porque, na realidade, esses pontos não é nota. Esses pontos, esses pontos, esses pontos são para comprovar a frequência de vocês na aula durante esse material, e a leitura e a feitura do exercício, certo? Não é nota, é simplesmente a comprovação da frequência. Tá bom, meus amores? E de quebra, aprende, faz uma revisão rápida de tudo que a professora falou, em cima da paráfrase, citação direta, citação indireta, os tipos de citação direta, ok? Então, muito boa tarde e boa aula, bom resumo, boa provinha ali, né? Que vocês consigam acertar todas as questões, porque daí eu sei que vocês realmente entenderam tudo que eu passei para vocês a respeito da fundamentação teórica de como fazer os problemas, a questão da escrita, como fazer essa citação longa, curta, e aproveitar, então, a questão da paráfrase para fazer a citação indireta, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é fácil, só precisa ter atenção e foco, tá bem? Uma boa tarde a todos e não deixe de responder o quiz, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.